Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica à Distância, a nossa EBD. Que o Senhor fale com você, abra o seu coração para tudo que vamos tratar aqui hoje. Fique bem à vontade nesse estudo. Que na hora que você parar para escutar, o Senhor possa falar com você. Hoje eu estou aqui usando a camisa da nossa célula dos jovens, para lembrar um pouco, porque eu estou com muita saudade, sentindo muita falta. Nós temos feito a célula online, mas não é a mesma coisa. Mas se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente, presencialmente. Tanto a escola dominical, quanto a célula. Amém? Bom, como eu disse semana passada, hoje nós vamos iniciar um estudo sobre o perdão. Nós vamos falar um pouco sobre o que é o perdão. A apostila vai estar disponível na descrição do vídeo. E a gente deve gastar mais ou menos de 2 a 3, até 4 aulas para tratar sobre esse assunto. Mas é um estudo bem completo, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Se por acaso surgir alguma dúvida, pode me enviar, que eu vou estar respondendo na medida do possível. Que você possa estudar a apostila depois da aula também, conferir se todos os versículos estão na Bíblia. Todas as fontes que eu usei estão no final da apostila, você pode conferir também, ficar à vontade. Qualquer coisa pode me mandar, conversar comigo, tirar qualquer dúvida. Eu estou à sua disposição. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, por essa manhã, por essa tarde. Que no momento, Pai, que essa pessoa parar para assistir essa aula, que o Senhor venha falar com ela, que o Senhor venha abrir o entendimento dela, que ela venha receber tudo que o Senhor tem para ela, Senhor. Que possamos entender o que é perdão, e não apenas entender, mas praticar o perdão dia após dia. Que assim como nós recebemos o perdão do Senhor, nós possamos também ministrar o perdão aos outros. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, se eu não me engano, eu falei em uma das aulas passadas, ou escrevi na lição, que quem não perdoa é porque não sabe o valor do perdão que recebeu. Porque nós somos perdoados de tão grande erro, tão grande pecado. O Senhor nos amou, nos escolheu quando nós ainda éramos pecadores. E assim entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Ontem eu estava ouvindo uma aula sobre a salvação e o professor explicava isso, que a justificação é o justo juiz que é Deus, tirar de nós a culpa que nós temos pelos nossos pecados, nós não podemos pagar, é uma dívida impagável, e colocar sobre Jesus, que é justo. E o sacrifício de Jesus nos dá crédito à justiça que Jesus tem, porque Jesus é justo, nele não há pecado. E por isso nós somos declarados justos diante do juiz. Olha que maravilha. Isso tem a ver com o perdão que nós recebemos. Nós não merecemos. O perdão do Senhor é misericórdia. Nós não merecemos e Ele nos dá. Lá em Marcos 11:25, é o texto base do nosso estudo, diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Eu acho fantástico esse versículo, porque ele nos coloca uma condição. Se eu quero que o Senhor me perdoe, eu tenho que perdoar o meu próximo também. Então, se alguém me ofendeu, eu preciso primeiro restaurar o meu relacionamento com aquela pessoa, para só então levar diante do Senhor as minhas petições. O perdão, ele é um dos pilares do Novo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós começamos a entender que o Senhor ele quer estabelecer um reino em nós. Então ele quer fazer uma transformação de dentro para fora. E o perdão é uma das bases para isso. É um dos pilares da nossa fé. Não é possível nós sermos verdadeiros imitadores de Cristo se não praticarmos o perdão. O perdão, ele vence sentimentos de ira e vingança e estabelece a paz entre Deus e o homem e entre o homem e o seu próximo. Então,
o perdão, ele estabelece ele vence os sentimentos de ira, de vingança, estabelece a paz entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo. Então, a nossa vida cristã ela é baseada no amor e no perdão. A Bíblia nos ensina o tempo todo sobre amar. E sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus, né, um pouco antes de ele morrer por nós, ele ainda nos ensina a amar o nosso próximo assim como ele nos amou. Ou seja, é um amor sacrificial. É um amor que se doa. É um amor que perdoa. Todos nós erramos. O errar é uma coisa inerente ao ser humano. E por isso é necessário o perdão. Eu não estou livre de ferir você, de fazer algo contra você. Da mesma forma que você também não está livre de fazer algo contra mim. E é nesse momento que o perdão se manifesta. Eu lembro do perdão e do grande amor que eu recebi do Senhor, sem eu merecer. E manifesta esse amor ao meu próximo. Isso é perdão. Lá em Mateus 6, 14, Mateus capítulo 6, do versículo 14 ao 15, diz assim: Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, é uma condição para sermos perdoados. Então vamos definir agora o que é perdão. O perdão, no contexto bíblico, quer dizer o seguinte: estar longe das amarras da mágoa e do ressentimento. Portanto, quem perdoa, desfruta de plena liberdade. Ao mesmo tempo que a pessoa que foi agraciada com o perdão recebe a oportunidade para vivenciar essa mesma bênção. Então eu gosto de explicar essa parte começando justamente pelo oposto. Quando eu não perdoo, eu prendo aquela pessoa a mim. Você já reparou que quando a pessoa faz algo contra você, e geralmente são as pessoas que nós mais amamos. Mas quando essa pessoa faz algo contra você, como aquilo te fere, como aquilo dói, e toda vez que você lembra da pessoa, aquilo te causa dor. Aquilo te causa tristeza. Por quê? Não houve perdão. Aquela pessoa está presa a você. Então você está preso àquela pessoa e você não libera aquela pessoa para ela desfrutar da liberdade que o Senhor garantiu para nós. Né? Lá em João 8 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. E Jesus nos ensina o amor e o perdão. Né? E fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus já garantiu essa liberdade para nós. Mas quando nós não perdoamos, nós prendemos aquela pessoa em nós. E nós impedimos nossa própria liberdade e impedimos a liberdade do nosso próximo. Olha como é forte isso. No gesto do perdão, nos tornamos imitadores de Deus, pois é nessa atitude que manifestamos o caráter de Cristo. Eu tenho falado esse versículo em algumas aulas nossas, e eu vou ler hoje novamente. Lá em Filipenses 2, 5 e até o 7 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, quando nós perdoamos, nós estamos nos esvaziando de nós mesmos. Você se esvazia do seu orgulho, da sua vontade. Porque quando a pessoa faz algo contra você, qual que é a sua primeira atitude? Qual que é o primeiro pensamento que vem em sua mente? É o de vingança. É o de dar o troco, porque é o que essa natureza, é o que a sua carne pede. Então, você conhece o Senhor, conhece o amor dele, lembra do perdão que ele derramou em você,
e você entende que você precisa perdoar. Mas a sua carne não quer isso. Então você se esvazia de você mesmo. Você se esvazia do seu orgulho, da sua vontade de vingança e perdoa. Isso te faz parecido com Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou dele mesmo. Deixou sua glória de Deus. E se tornou homem para morrer por nós e pelos nossos pecados. E isso nos deixa mais parecidos com ele. Em Efésios 4, 31 e 32, diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Então esse versículo é uma diretriz para os nossos relacionamentos, para deixarmos de lado todos os sentimentos ruins e colocarmos os sentimentos bons, o perdão no lugar deles. Isso nos torna parecido com Jesus, pois através de Jesus nós somos perdoados. Perdoar é um comportamento essencial para os salvos. O perdão é uma consequente exigência ética de Jesus para todos os seus seguidores e a evidência completa da graça oferecida a nós por Deus. Como a gente sabe que a gente é salvo, né? Nós confessamos o Senhor, entregamos essa vida para Ele e deixamos que Ele trabalhe em nós. Então, à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, o nosso caráter, a nossa vida vai ser moldada e mudada por Ele. Então, essa é uma das formas que a gente tem para saber que somos salvos. O nosso caráter sendo transformado, sendo mudado dia após dia. E o perdão é uma dessas marcas. Né? Não é tudo na vida cristã é uma escolha. Mas se eu quero realmente ser um discípulo do Senhor, realmente experimentar a salvação, realmente ser perdoado por Deus, eu pratico o perdão. O perdão é uma prática na minha vida. Né? É uma exigência para os salvos. Então eu preciso perdoar. Quando eu não perdoo, como eu disse, eu prendo aquela pessoa em mim. Eu libero a pessoa. Agora, quando eu perdoo, eu libero a pessoa para ser livre, para experimentar a liberdade que ela tem direito em Cristo Jesus, assim como eu tenho, né? E eu sou livre para viver a vida abundante que o Senhor tem para mim. O Senhor, Ele quer que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz, aqui na terra sim também. Ele tem uma vida eterna para você, mas Ele tem uma vida abundante aqui na terra também. E uma vida de liberdade. E isso passa pelo perdão. Então não deixe que as ofensas, né, que os ataques, que aquilo que outras pessoas fazem contra você tirem a liberdade que Cristo Jesus garantiu na cruz por você, que é muito maior. E aí eu quero entrar com você o que não é o perdão. O perdão, primeiro, ele não é fraqueza nem covardia. O que a sociedade, o que o mundo hoje nos ensina? Para nós pagarmos a mesma moeda. E se nós não fazemos isso, nós somos tidos como fracos, como covardes no mundo que vivemos. Mas o Senhor não nos ensina isso. Mas nos ensina que é uma decisão corajosa de um filho de Deus. Onde libertamos a pessoa que nos ofendeu e nos libertamos da angústia e da tristeza. Então é uma atitude corajosa, porque tem que ser corajoso, tem que ser forte para perdoar, para liberar aquela pessoa e não pagar a mesma moeda. Em segundo lugar, não é tolerância ao erro. Muitas pessoas acham que você perdoar aquela ofensa, aquilo que a pessoa fez contra você, é você ser tolerante, é você ser conivente ao erro. Mais uma vez, vou usar o exemplo do Senhor. O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não aceita os nossos pecados. Ou seja, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos limpar, mas Ele quer que a gente passe por uma transformação. Então, se eu faço um pecado, o que a Bíblia nos diz? Aquele que roubava não rouba mais. Então, se eu fui ladrão, eu peço perdão ao Senhor e Ele me perdoa. Mas eu não continuo na prática do roubo. O Senhor não me aceita que eu continue roubando. Ele quer que eu passe por uma transformação, por uma mudança de vida. Então o perdão é a mesma coisa. Eu decido perdoar aquela pessoa acima do erro dela. Isso é o quê? Uma decisão por causa do amor que eu tenho por ela. Eu perdoo acima do erro dela. Isso não quer dizer, contudo, que eu concorde com o erro dela.
Mas eu perdoo porque eu entendo que eu fui perdoado. E eu também tenho que perdoar, assim como eu fui perdoado. Quem perdoa não é conivente com o erro que lhe foi cometido, mas suporta a ofensa e a perdoa. Ele entende que aquela pessoa ela é alvo do amor de Deus, e o amor que ela tem por ela é acima da ofensa, é acima do erro. Terceiro lugar, não é anular a justiça. Lucas 23, capítulo 39 a 43, conta do ladrão que estava na cruz com Jesus, e diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te. E acrescentou a Jesus, perdão: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quer dizer o seguinte: quando eu perdoo, eu não estou anulando a justiça sobre aquela pessoa. Então, se ela fez um erro, ela vai pagar por ele. Igual nós temos um exemplo, muitas histórias que a gente escuta, de pessoas que às vezes teve alguém próximo, igual geralmente pais que tiveram filhos assassinados. E o Senhor manda aqueles pais irem na prisão e perdoar aquele criminoso. Eu imagino que é algo muito difícil, né? Porque você tem que perdoar alguém que matou alguém que você ama. Então realmente é algo sobrenatural que o Senhor tem que operar em você. É um processo, tá? O perdão é um processo muitas vezes. A gente vai tratar mais sobre isso na próxima aula. Mas aquela pessoa é perdoada. Ela recebe o perdão. Ela é liberada da dívida dela por aqueles pais, por exemplo. Mas ela paga pelo erro dela. Ela não vai ser liberta da prisão porque ela foi perdoada pelos pais, entende? Então, assim é o perdão. Não quer dizer que a justiça não virá. Um outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que está te devendo. Você emprestou dinheiro para ela e ela está te devendo, ela vai entender que ela está errada e te pede perdão. Você perdoa. Isso não quer dizer que ela não tem que pagar a dívida. Na verdade, a prova que ela realmente se arrependeu é o fato dela pagar a dívida. Então, o perdão ele não anula a justiça. Assim como na cruz, o ladrão se arrependeu, ele já estava sofrendo a justiça pelos erros dele, ele foi perdoado, mas ele não foi livre da cruz por isso. Ele continuou na cruz e morreu. Mas naquele mesmo dia, ele encontrou com Jesus no paraíso, justamente pelo fato de ele ter se arrependido e pedido perdão ao Senhor e recebido esse perdão. A justiça é dar a cada um que lhe é devido. Está relacionado à ação. O perdão reconhece que a injustiça foi cometida, mas opera para além dela. É uma dádiva. Na morte de Jesus, entretanto, temos a satisfação da justiça de Deus e a ministração do perdão divino. Em Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, é aquilo que eu disse no começo, né? Sobre nós veio uma justificação, né? Nós não merecemos o perdão pelos nossos pecados, mas Jesus morreu na cruz, pagou um preço, e esse perdão foi creditado a nós, e nos tornamos justos. Então é bom de entender isso também, que no Senhor nós somos feitos justos, e assim como nós fomos feitos justos sem merecer, nós entendemos isso e praticamos o perdão. É importante lembrar, no caso aí do perdão que o Senhor derrama sobre nós, nós não sofremos a justiça que deveríamos receber, que seria a morte pelos nossos pecados e a condenação eterna. Por quê? Jesus pagou o preço e nos garantiu a vida eterna, ok? Mas no caso do perdão que estamos falando aqui, que é o perdão contra o nosso próximo, quando ele faz algo contra nós, é no caso disso, que o perdão não vai anular a justiça. Não quer dizer que a pessoa que te ofendeu não vai pagar por isso.
Mas aquele que perdoa também não fica desejando que isso aconteça. Ele perdoa e libera a pessoa, tá? Olha que legal. O exercício do perdão é uma lembrança da nossa posição diante de Deus. Então, como eu estou falando aqui desde o começo, assim como eu entendo o tamanho do perdão que eu recebi, eu perdoo o meu próximo. O que chega ao nosso outro ponto. Aquele que não perdoa é porque não entende o valor do perdão que recebeu. E por fim, perdoar não é esquecer. Muitas pessoas acham que o perdão é quando você esquece. E por isso muitas pessoas ficam remoendo aquilo que a pessoa fez contra ele e falam, não, quando eu esquecer eu te perdoo. Nós não temos esse poder. A única pessoa que tem poder para esquecer dos erros e pecados é o Senhor. Né? Igual aqui na apostila tem um exemplo que fala, bom seria se a gente tivesse um lago, não precisa nem ser o mar do esquecimento não, podia ser o lago do esquecimento, em que a gente jogasse todas as ofensas que as pessoas fizessem contra nós ali, e assim a gente não lembrasse mais. Seria muito mais fácil perdoar, mas o perdão é além disso. O perdão é uma cicatriz. É quando eu lembro aquilo que a pessoa fez contra mim, mas eu já perdoei ela, então aquilo não me causa dor. Eu olho para aquela cicatriz, mas ela me traz a lembrança do ocorrido, mas eu não sinto mais dor daquilo. Amém? Então, iniciamos aqui nosso estudo sobre perdão, né? Entendemos o que é o perdão, o que não é o perdão. Leia sua apostila, leia os versículos, né? Pede ao Senhor para falar com você. Talvez o Senhor pediu, talvez o Senhor colocou no meu coração para tratar sobre esse assunto de novo, porque você precisa perdoar alguém que você não perdoou. O Senhor quer tratar isso com você. Então abra o seu coração. E se você está assistindo essa aula, tenha certeza que essa aula é para você e que o Senhor quer falar com você. Amém? Semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, para continuar nosso estudo. Que o Senhor te abençoe e que no momento que você parar para assistir essa aula, que Ele fale com você, abra o seu coração, abra o seu entendimento e que você aprenda e coloque em prática. Amém? Deus te abençoe, um tchauzinho, a paz do Senhor e até semana que vem.